Olá, essa é uma aula sobre equilíbrios de precipitação. O objetivo dessa aula não é fazer um aprofundamento muito grande na parte de matemática, coisas assim, mas mais revisar os conceitos básicos, entender o geral sobre conceitos de precipitação, solubilidade, porque essa aula acompanha uma lista de exercícios. E aí sim, ela foca mais em exercícios com contas e coisas do tipo. O objetivo aqui é fazer mais uma revisão teórica, os principais conceitos para a gente revisar, e em seguida fazer alguns exercícios, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o que é solubilidade, que é solubilidade é o quanto eu consigo dissolver de algo, certo, um sólido, em um solvente, que é um líquido. Então, se eu tenho um copo d'água, a água é o meu solvente, e eu colocar uma colher de sal e agitar, eu vou dissolver o sal, certo? Então, o sal é o meu soluto, que era um sólido, cloreto de sódio, e se dissolveu nos seus componentes, então o íon sódio e o íon cloreto. Quanto eu consigo solubilizar, certo? Depende de alguns fatores. A temperatura, depende de qual que são os meus componentes, qual que é o meu solvente. Então, para cá, para o conceito básico, a gente vai sempre lidar com o solvente sendo água, certo? E sólidos que são iônicos. Então, eu tenho sais, hidróxidos e coisas assim, certo? Então, esse limite, que é o quanto eu consigo adicionar de cloreto de sódio em água, a gente chama de solubilidade, certo? Vai chegar um ponto em que eu vou colocar uma colher de sal, vou agitar e não vai dissolver, certo? Essa é a minha solubilidade. Qualquer equilíbrio químico, certo? Ele envolve o produto e seus reagentes, certo? Então, se eu tenho equilíbrio químico AB e ele se dissolve em A mais e B menos, sendo aqui X e Y os seus expoentes de estequiometria, certo? Eu posso descrever esse equilíbrio como sendo produto sobre reagente, certo? A maior parte dos equilíbrios químicos seguem essa regra. Equilíbrio de ácido-base, equilíbrio de precipitação, produto sobre reagente, certo? Então, essa minha proporção entre produto e reagente, que é minha constante, certo? Ela depende dos meus componentes, certo? Então, em equilíbrios de precipitação, funciona assim. A gente pega um exemplo clássico, que eu vou usar durante toda essa aula, que é o cloreto de prata, certo? É um sal. Uma prata, um cloreto, estequiometria simples, certo? Se eu pegar aquela mesma fórmula, eu tenho que a concentração dos produtos, certo? Prata elevado à primeira potência, que eu tenho só uma prata nessa estequiometria, vezes cloreto, A1, dividido pela concentração de cloreto de prata. Só que isso não faz muito sentido porque, visto que isso é um sólido, eu não tenho concentração disso em solução, certo? Então, para o cálculo de KPS, que é a constante do produto de solubilidade, que é o nome que a gente dá para essa constante em equilíbrio de precipitação, são só os produtos. Então, prata vezes cloreto, certo? Essa constante, esse KPS, ele vale em soluções saturadas, ou seja, soluções em que eu não consigo adicionar mais sólido sem que sobre sólido, né? Então, vamos entender o KPS para esse conceito aqui. Então, o KPS desse sal, cloreto de prata, é dado pela concentração de prata vezes cloreto no equilíbrio químico. Então, X é a minha concentração de cada um deles, certo? Que eu não sei. KPS vai ser x ao quadrado, que eu estou multiplicando aqui x por x, elevado à primeira potência. Se eu tivesse um sal com outra estequiometria, eu teria que fazer outras contas, certo? Porque aqui o expoente seria diferente. Nesse caso aqui, como o expoente é o mesmo, eu tenho x ao quadrado. E no caso do cloreto de prata, o meu KPS ele é 1,8 vezes 10 a décima potência, a menos 10, né? E o que isso quer dizer, né? Como que a gente pode pegar esse dado e tirar alguma coisa que seja factível, né? Alguma coisa que a gente consiga entender. Quer calcular a solubilidade do cloreto de prata, certo? Então, eu procuro uma tabela de KPS e eu vejo que é 25 graus Celsius, que é um fator importante, a temperatura, a gente vai ver isso ao longo da aula, é 1 vezes 10 a menos 10. Então, quanto que eu consigo colocar de prata, de cloreto de prata, certo? Em uma solução aquosa antes que ela fique saturada, ou seja, antes que sobre sólido. Eu faço o caminho contrário, certo? Então, antes a minha calgranita era o KPS, agora a minha calgranita é a concentração. Então, vai ser apenas a raiz quadrada disso daqui, certo? Que eu vou fazer a raiz. Eu tenho aqui a concentração numa solução saturada de cloreto de prata é 1,3 vezes 10 a menos 5, certo? Então, em uma solução, em uma mistura que eu tenha água
e cloreto de prata apenas, a minha concentração de cloreto de prata, quer dizer, de prata e de cloreto nunca vai ser maior do que isso daqui, certo? Ela pode começar de zero, se eu tenho só água, e eu vou adicionando cloreto de prata. Eu vou adicionando sólido. Quando chegar nessa concentração aqui, eu não consigo dissolver mais desse sal. Vai sobrar sal, esse sal vai ficar como corpo de fundo, certo? É o sal que não conseguiu ser dissolvido. E o que o KPS quer dizer, certo? Eu tenho uma tabela de KPS de diferentes RAIs. O que eu consigo tirar com essa informação, né? Quanto menor o KPS, menor a solubilidade. Então, se a gente pega o exemplo que a gente acabou de ver, que o KPS do cloreto de prata é 1,8 vezes 10 a menos 10, certo? Então, fazendo aquela conta que a gente fez, eu consigo ter o máximo essa concentração aqui de cloreto de prata em solução. Se eu pegar outro sal, certo? Outro letra de prata, então brometo de prata. O KPS ele é menor, certo? Ele é 5 vezes 10 a menos 13. Fazendo a conta, eu vejo que a concentração é menor ainda. Se eu pego... E o letra de prata é ainda menor, certo? Então, quanto menor o KPS de um sal, certo? Quanto menor esse valor aqui, menos eu consigo dissolver ele em solução, certo? Mais insolúvel ele é. Tecnicamente, é incorreto a gente falar que um sal ele é insolúvel, porque sempre algo vai conseguir ser dissolvido, por mais pequeno, por menor que seja o KPS. Mas em alguns casos, a gente pode praticamente considerar que é insolúvel. Então, por exemplo, esse sal aqui, que é o hidreto de prata, eu posso considerar para todos os efeitos práticos que ele é insolúvel, certo? Mas tecnicamente ele não é. Não, então na prática, você tem uma solução que contém apenas prata e cloreto. Então eu tenho o meu KPS como sempre. Se o produto das concentrações dos dois for menor do que o valor de KPS, eu tenho uma solução insaturada, certo? Ou seja, é uma solução que eu consigo adicionar mais dele antes de ter corpo de fundo. Uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco na aula é o seguinte. O KPS é o constante do produto de solubilidade. O que isso quer dizer? Esse nome. Produto de solubilidade. Ou seja, a concentração de prata e de cloreto influenciam no KPS. Porque esse valor aqui, ele tem que ser obtido, certo? Para ter uma solução saturada, com a multiplicação desses dois valores aqui. Se eu tenho mais de um ou menos de outro, que nesse caso não acontece porque eu tenho apenas cloreto e prata, é um pouquinho diferente. Então, só reforçando por que aqui é importante a gente ressaltar que eu tenho uma solução que contém apenas prata e cloreto, certo? Se eu tiver uma solução em que a concentração de prata e cloreto multiplicada, se o produto da concentração é igual ao KPS, eu tenho uma solução saturada. É importante notar que essa solução não tem corpo de fundo, certo? Então, o KPS ele representa o produto das concentrações no ponto em que a solução não consegue mais receber sal, receber um sólido, sem que ele sobre. E então, nesse momento aqui, quando a concentração dos dois, né, produto é igual ao KPS, eu tenho uma solução saturada. Quando a minha concentração ela é maior do que esse produto, eu tenho corpo de fundo, certo? Eu não consigo dissolver sólido e ele sobra. Eu havia falado antes que a concentração de prata e de cloreto, que a gente calculou antes, ela não seria maior do que aquela que a gente calculou como sendo a raiz do KPS, certo? E se for uma solução que tem apenas cloreto e prata, isso é verdade. Mas isso muda um pouco quando eu tenho outros cátions na solução, né? Isso a gente vai ver no próximo slide. Mas uma coisa importante a ressaltar aqui é que, sendo um equilíbrio de precipitação, o próprio nome equilíbrio já diz, certo? Se eu pegar essa solução aqui, pegar um becker que tem corpo de fundo de cloreto de prata e adicionar mais cloreto de prata, não vai solubilizar, certo? Não vai sobrar porque a solução está saturada. Mas o importante que a gente precisa saber sempre é o seguinte. O fato de estar em equilíbrio significa o seguinte. Eu tenho cloreto de prata, tenho átomos de prata e de cloreto como um sólido e tenho solvidos. Constantemente, o tempo inteiro, eu tenho cloreto de prata que está como sólido se solubilizando e tenho prata e cloreto precipitando. Então eu não tenho um corpo de fundo que está inerte e uma solução cuja concentração não muda. A concentração não muda por quê? Precipita, solubiliza. Isso o tempo inteiro isso acontece, certo? Aqui não acontece porque eu não tenho corpo de fundo. Mas aqui, o sólido não está inerte. Ele está sempre se formando e se solubilizando em tempo real, né? Então, isso que é um equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa dinâmica. E se ele tiver cloreto em solução, certo? Como eu havia dito, o produto dos dois
para determinar a solubilidade do cloreto de prata aqui, tem que dar menor, certo, do que 1,8 vezes 10 menos 10. Se esse produto aqui for igual ou maior, eu tenho uma solução saturada. Se eu tenho uma solução, se eu tenho água no becker, eu não tenho nada. Mas e se eu considerar que eu já tenho cloreto na solução antes, certo? Então eu tenho um becker com água, eu adiciono cloreto de sódio, e em seguida eu quero calcular quanto é que eu consigo colocar de cloreto de prata antes que precipite. O que essa adição aqui significa, certo? Se aqui eu tenho uma solução que tem só cloreto e só prata, tudo que eu adicionar de cloreto de prata, como sal, vai adicionar concentrações iguais deste e deste. E aqui também, o X é igual. A diferença é que aqui eu já tenho cloreto. Ou seja, se quando eu atingir esse valor aqui, eu tenho uma solução saturada, e aqui já tem um valor consideravelmente grande perto desse valor aqui, eu vou precisar adicionar uma quantidade muito pequena de prata para atingir esse valor aqui. Então vamos fazer a conta para a gente ficar mais claro, certo? Esse X aqui, nesse caso, é 3,6 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Ou seja, se antes eu precisava, quer dizer, nunca precisava, se antes eu conseguia solubilizar 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro de cloreto de prata em solução, se eu adicionar metade do que eu adicionei antes para conseguir, praticamente, eu já tenho uma solução saturada. Ou seja, o fato de já existir cloreto na solução limita o quanto eu consigo colocar de cloreto de prata, como sólido, porque uma pequena adição de cloreto de prata já vai fazer com que esse valor aqui chegue, né, com que o valor do produto dos dois chegue a 10 a menos 10. Então vamos recapitular. Se eu tenho uma solução que é só cloreto e só prata, o que eu adicionar de sal vai ser igual tanto para cá quanto para cá. Se eu já tiver algo em solução, eu tenho que considerar esse valor. Então, como esse valor aqui de x que a gente havia calculado gera um valor baixo, o fato de eu ter um dos dois componentes desse produto um valor elevado só faz com que o outro diminua, certo? Então, esse valor aqui aumenta, esse aqui tem que diminuir para eu obter o mesmo valor. Então, eu vejo aqui. Isso eu chamo de efeito do íon comum, certo? Então, o que quer dizer o efeito do íon comum? Se eu tenho um sal que é pouco solúvel, se eu já tiver qualquer um dos dois componentes desse sal na solução, você vai tornar ele mais insolúvel ainda. Por quê? No caso da solução simples, quando a gente tinha só cloreto e só prata, quando ela chegava no ponto que ela estava saturada e ela formava precipitado, eu formava precipitado de cloreto de prata com a prata e com o cloreto que eu adicionei, porque não havia antes. Aqui, a prata que eu adicionar vai precipitar como cloreto de prata com o cloreto que já existia na solução anteriormente, certo? Então, uma coisa que é importante a gente entender é que em uma solução complexa, que eu tenho vários cátions de vários sais diferentes, cada par de espécies de cationgênios tem o seu equilíbrio, certo? No caso de uma mistura em que eu tenha cloreto de prata e cloreto de sódio, eu sei que o cloreto de prata ele é muito menos solúvel do que o cloreto de sódio. Ou seja, é ele que vai sofrer primeiro. Então, eu preciso colocar... Eu preciso de muita pouca prata para conseguir... para ter a precipitação. Certo? E o efeito do íon comum, ele vai aparecer daqui a pouquinho, só que de outra maneira. Fatores que influenciam na solubilidade, certo? Como eu havia falado no começo da aula, temperatura é um deles, a gente vai falar sobre isso. Então, dos fatores. Temperatura, presença de íons comuns. Mas eu vou focar agora na temperatura, certo? O KPS que eu pego na tabela, ele vale para uma temperatura apenas. Pode ser 25 graus, geralmente. É uma temperatura em temperatura ambiente. Se eu tiver um gráfico da solubilidade do cloreto de sódio por temperatura, certo? Então, aqui está em grama por 100 gramas de água, pode ser mol por litro. Geralmente a gente usa solubilidade por massa de água, porque com a temperatura eu vario a densidade da água, vario o volume, certo? Como a massa não varia, então... Mas aqui podia ser solubilidade em mol por litro, grama por litro, enfim. Eu vejo o seguinte, se na temperatura ambiente eu conseguia dissolver mais ou menos 36 gramas de cloreto de sódio, se eu aumentar a temperatura, eu consigo dissolver mais, certo?
Então aqui eu tenho 36, se eu aumento a temperatura um pouco, vai para 38, vai para 39 graus, até o ponto de ebulição da água. Ou seja, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade do sal. Então, enquanto eu tiver menos do que a concentração necessária para precipitar, eu tenho uma solução insaturada. Então, o que seria aqui a solubilidade? Seria a raiz do KPS, se fosse uma solução simples, que aqui ela é, certo? Então, se eu não tenho o produto dos meus componentes do sal no valor de KPS, eu tenho uma solução insaturada. Seria abaixo da curva desse gráfico. Se tem uma solução cujo produto de solubilidade, o produto dos catalisadores ânions é igual ao KPS, eu tenho uma solução saturada. Então, se eu estiver na linha, eu tenho uma solução saturada. E se estiver acima, eu tenho saturada com o corpo de fundo. Então vamos voltar a entender isso em 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Se eu tenho 35,5 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em água, nessa temperatura, eu tenho uma solução insaturada. Eu consigo colocar mais sal antes que haja precipitação. Se eu coloco exatamente a solubilidade, eu não tenho corpo de fundo, mas qualquer adição vai fazer eu ter corpo de fundo. Quando eu passo dessa linha, eu tenho corpo de fundo. Certo? Então, a maior parte dos sais tem um aumento de solubilidade com a temperatura, mas isso não é regra. Então, eu trago aqui um exemplo qualquer, certo? Aqui é o sulfato de sério, cuja solubilidade diminui com a temperatura, certo? Por que isso acontece? Depende de fatores inorgânicos e físico-químicos, que não é o enfoque disso, mas isso aqui é só para relembrar que, por mais que isso aqui aconteça na maioria dos casos, não é a regra. Então, em alguns casos, o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Mas, na maioria dos casos, tem um aumento de solubilidade com a temperatura. Mas e se eu fizer uma solução de cloreto de sódio, certo? Eu estou aqui a 90 graus Celsius, certo? 90 graus Celsius, 90 graus Celsius. E eu peguei esse valor aqui, certo? De solubilidade. Ou seja, eu tenho uma solução saturada. O que eu colocar de sólido vai precipitar. O que acontece se eu resfriar essa solução, certo? Até 20 graus Celsius. Se eu estou aqui nessa parte de cima da curva, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, certo? Porque eu vou ter mais quantidade de matéria, de cloreto de sódio, do que a solução, do que a água consegue dissolver. Então, tecnicamente, eu teria uma solução saturada com corpo de fundo. Mas não é isso que acontece, certo? Na prática, a gente tem uma solução supersaturada, certo? O que isso quer dizer? Eu tenho cloreto de sódio dissolvido na solução em uma quantidade maior do que deveria ser possível pelo KPS, certo? Isso acontece porque eu consegui solubilizar isso em uma temperatura maior e eu diminuo a temperatura. Não há precipitação imediata, certo? Então, se eu só resfriar, não vai acontecer nada. Mas assim que eu der um peteleco, assim que eu agitar a solução, vai haver a precipitação, certo? Então, uma solução supersaturada é uma solução que tem mais soluto, certo? Dissolvido do que seria capaz naquela temperatura. Isso acontece quando eu aqueço uma solução, dissolvo e aí eu resfrio. Por fim, é a parte que eu acho mais interessante, certo? Mas é um pouco difícil de entender porque a gente tem que entender vários conceitos de química ao mesmo tempo. Então vamos com calma, certo? Daqueles fatores que mudam a solubilidade, como temperatura, enfim, pH é um dos mais importantes, certo? E um dos mais, não difíceis, mais complexos de a gente entender. Então vamos pegar aqui um exemplo do hidróxido de magnésio, certo? Então aqui eu tenho uma estequiometria 2:1, então cada magnésio tem 2 hidroxilas, certo? Nessa estequiometria. E eu falo que o KPS desse negócio é 5,6 vezes a menos 12 a 25 graus Celsius, certo? Ou seja, comparando com o cloreto de prata, que a gente já viu anteriormente, isso aqui é pouco solúvel, certo? Eu consigo ter pouco disso solubilizado, né, antes de ter cubo de fundo. Isso é uma constante, isso acontece muito com os metais alcalino terrosos, né? Magnésio, cálcio, bário, enfim. Então, a solubilidade desse negócio, ou seja, levando em consideração esses expoentes aqui, que vão ter exercícios para essas pontas, eu tenho que a solubilidade desse sal, desse hidróxido aqui, é 1,3 vezes menos 5 mol por litro. Ou seja, assim que tiver uma concentração de magnésio maior do que isso, eu vou ter precipitação. Mas isso acontece só em pH 7.
certo? Por quê? O método do íon comum, ele falava de quando eu tinha uma solução que já tinha um dos dois componentes presentes, certo? Isso alteraria o equilíbrio do que eu estava adicionando. No caso de hidróxidos e de ácidos, enfim, isso sempre vai acontecer, mesmo uma solução de água pura, porque a água sofre autoionização, ou seja, eu tenho o tempo inteiro H2O se dissociando em H+, e OH-, certo? Isso são equilíbrios de ácido-base, que é outro tópico, mas em pH 7 eu tenho que a concentração de OH- e de H+ é a mesma, certo? Que é 1 × 10⁻⁷ mol por litro. Em pH 14 eu tenho uma concentração muito maior de OH- e menor de H+, e em pH 0 eu tenho uma concentração de H+ muito maior do que de OH-, certo? Vejam que isso influencia diretamente na solubilidade desse cara aqui, certo? Porque eu sempre vou ter influência dessa concentração aqui, que ela já existe, certo? Então, levando em consideração os expoentes, essa concentração aqui, nesse valor de kps, é 1 × 10⁻⁷, que é a concentração de OH- em pH 7. Ou seja, a solubilidade dos hidróxidos depende diretamente do pH. Se eu pegar uma solução que tenha pH 2, ou seja, eu tenho uma concentração de H+ muito grande e de OH- muito pequena, eu vou ter uma solubilidade enorme, certo? Esse valor aqui é tão grande que a gente pode considerar que eu consigo dissolver quanto eu quiser de magnésio. Até um certo limite. Por quê? Nesse valor de pH aqui, eu tenho um valor muito baixo de hidroxila, certo? Por definição de pH. Ou seja, para eu conseguir atingir esse valor aqui, de kps, eu preciso de um valor muito maior de magnésio. Ou seja, eu posso adicionar magnésio, eu tenho que adicionar magnésio em uma grande quantidade para eu atingir esse valor aqui de produto. Mas pensem pelo seguinte ponto. Eu tenho uma solução em pH 2 e eu vou colocando cloreto de magnésio, hidróxido de magnésio, certo? Concorda que eu estou adicionando aqui OH-? Então, se eu havia dito que essa concentração ela é constante em pH 2, ela basicamente é. Por quê? Por mais que, se eu adicionar esse hidróxido sólido em uma solução que tem pH 2, o hidróxido que eu adicionar vai ser rapidamente consumido pelo H+, que está em grande excesso. Ou seja, hidróxidos são muito solúveis em pHs baixos. E são muito insolúveis, ou pouco solúveis, em pHs elevados. Por quê? Porque aqui, nesse caso, eu já tenho uma concentração enorme de OH-, certo? Então, qualquer magnésio que eu adicionar aqui vai fazer esse valor aqui ser atingido. Vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui uma solução em pH 12 e eu adiciono cloreto de magnésio. Eu vou precipitar imediatamente cloreto de magnésio e hidróxido de magnésio. Ou não. Eu não vou. Eu vou adicionar. Eu vou precipitar só esse daqui. Então vamos lembrar que a gente tem agora dois equilíbrios em paralelo. O equilíbrio de hidróxido de magnésio e o equilíbrio de cloreto de magnésio. Se eu não tenho cloreto de magnésio em solução, ou seja, eu não tenho nem magnésio e nem cloreto, eu preciso adicionar o suficiente para atingir o kps desse par. Se eu adicionar nessa solução aqui hidróxido de magnésio, aí sim, como eu já tenho aqui muito OH-, qualquer desse sal aqui que eu adicionar vai fazer com que essa concentração de magnésio atinja esse valor aqui. Então, se eu colocar cloreto de magnésio numa solução disso daqui em pH 12, eu vou precipitar rapidamente hidróxido de magnésio. Mas eu não vou precipitar cloreto de magnésio, porque eu não tenho cloreto suficiente. Eu teria que adicionar muito. Por quê? Todo magnésio que eu colocar em solução vai imediatamente formar hidróxido de magnésio. Então, se eu tenho uma mistura de dois sais, certo? Como a gente viu anteriormente, hidróxido de magnésio e hidróxido de cálcio. Eu não sei qual dos dois é mais solúvel ou insolúvel. Eu vejo na tabela.
Ah, então o hidróxido de magnésio ele é mais solúvel do que o hidróxido de cálcio. Beleza. Na verdade, o hidróxido de magnésio ele é menos solúvel. Então, o de cálcio é mais solúvel do que o hidróxido de magnésio. Se eu tenho uma solução em pH 12, ou seja, qualquer cátion que eu colocar vai precipitar com hidróxido, eu vou precipitar primeiro o mais insolúvel. Então, se eu colocar cloreto de magnésio e cloreto de cálcio em uma solução de pH alto, eu vou primeiro precipitar o hidróxido de magnésio. E depois eu vou precipitar o cloreto de magnésio, porque ele é mais insolúvel, ele tem um kPS menor. Mas quando que acaba a precipitação, certo? Então, se eu tiver uma solução em pH 7 de magnésio e de cloreto, e aí depois eu aumentar o pH, eu vou precipitar todo o magnésio. E quando acabar o magnésio, eu vou começar a precipitar o cloreto. O cálcio, certo? Então, primeiro precipita aquele que é mais insolúvel. Então, o efeito do pH é basicamente um efeito do íon comum, sendo que o meu íon comum é o OH-, que está sempre presente em qualquer solução. Isso acontece também com ácidos, certo? Então, se eu tenho um ácido que tem solubilidade, a única diferença é que vai ser o meu H+, certo? Que vai influenciar nesse equilíbrio. Beleza? Então, a grosso modo, é isso. Aqui nesses slides eu coloquei o mínimo possível de conta para a gente focar nos conceitos. Junto com esses slides, então, vai sair uma lista de exercícios e aí sim, eles têm mais conta para, por exemplo, esses casos aqui. Então, é mais fácil as contas de kPS, porque eu tenho só que multiplicar os produtos, certo? Eu não tenho que levar em consideração o reagente. Só que se eu não considerar os expoentes, eu erro tudo. Então isso é importante também a gente treinar. E também questões teóricas. Então, como a maioria dos metais de transição e os metais alcalino-terrosos formam hidróxidos, se eu, por exemplo, eu quero solubilizar cálcio, eu posso fazer isso em qualquer pH? É uma questão crítica de a gente lembrar que não, porque em pH 12, pHs elevados, eu tenho muito hidróxido, ou seja, eu vou precipitar. Então, esse tipo de conceito é algo que não é muito decoreba, mas sim entender rapidamente o que a gente quer chegar, certo? Onde a gente quer chegar. Beleza? Tá bem tranquilo. E junto vão os exercícios. É isso.